Bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno do curso Tecnólogo em Processos Gerenciais, segundo período. Bom, hoje vamos falar sobre como preparar a apresentação. A gente inicialmente, quando pensa em preparar qualquer tipo de apresentação, seja uma aula, fórum, simpósio, qualquer tipo de apresentação, palestra, para onde é que você for, a gente tem que pensar que algumas regras básicas devem ser seguidas, justamente para tentar controlar parte daquilo que é às vezes incontrolável, lembrando o que a gente falou em outras aulas. Primeiro ponto que a gente deve analisar é que toda e qualquer apresentação deve ter um ponto de partida. Uma aula. A vantagem da aula é que a aula ela é uma sequência lógica de conteúdos. Se ela é uma sequência lógica de conteúdos, obviamente você deve ter uma ferramenta que muitos dos professores utilizam, que é o nosso plano de disciplina, que consta o nome da disciplina, a carga horária, os objetivos, os objetivos gerais, objetivos específicos, a justificativa dessa disciplina, a distribuição dos conteúdos por tópicos, a carga horária de cada tópico, inicialmente cada aula, a bibliografia básica, a bibliografia complementar, a metodologia que vai ser utilizada, os métodos avaliativos. Isso, obviamente, dentro do contexto de uma aula. Aí você pergunta, e além do plano, esse plano geral, tem um plano de aula específico? Tem, porque você pega um tema específico de determinado assunto e lá você vai ter em média 1 hora e meia, 2 horas de aula para você desenvolver. Então você precisa de outro plano, que seria o plano de aula. E esse plano de aula, ele vai ter, obviamente, boa parte dos conteúdos parecidos com o plano de disciplina, só que ele é um pouco mais aprofundado, especificamente para aquele assunto. Se você pega um tema específico para trabalhar da ciência da administração, vamos lá, pensando em logística, pensando em produção, pensando em recursos humanos, pensando em tomar decisão, planejamento, o que for, você vai encontrar um tema específico. Vamos lá, se eu fosse falar sobre logística, fosse falar sobre modais. Se eu fosse parar para pensar em modais, eu teria no mínimo aí, na pior das hipóteses, 5 aulas. Vou falar do modal aéreo, modal rodoviário, modal aquaviário, modal dutoviário, e assim sucessivamente, o modal rodoviário, ferroviário, são todos modais 5 em média, para você discutir. E ainda tem os falam das infovias, que é o modal infoviário, né, que são as grandes redes de distribuição de dados. Aí, se for pensar também, tem a rede de distribuição de energia, seria o caboviário. Então, eu pegar um assunto desse, seria um assunto específico para aula, e dali eu desenvolver. Se eu fosse falar um tema desse, como modal rodoviário, eu saberia que dentro do modal rodoviário tem vários subassuntos para discutir. Um dos assuntos seria a questão da roteirização, outro assunto seria tratar de como estão as nossas vias, da dificuldade que os caminhoneiros eles passam com relação aos fretes, o valor do combustível que subiu demais, quanto custa para manter uma frota, a questão do sistema de informação que estão lá sendo utilizados para gerenciar a melhor roteirização, a entrega do produto em tempo hábil, poder calcular o tempo de rota, o controle dos roubos de carga. Então eu tenho N coisas para tratar num único assunto desse. E para isso eu careço ter a organização dessa apresentação. Então eu vou tentar pensar nessa aula, se eu fosse falar do modal rodoviário, o que é que eu poderia propor, trazer a mais para discutir? Quais são as ferramentas? Então, dentro desse plano eu terei que colocar o que eu vou usar. Se eu usar um piloto, um quadro, aquele quadro branco, se eu usar uma ferramenta dessa aqui, como se fosse uma tela de projeção como essa aqui, um data show, um computador. Para que isso? É para você dizer realmente que você vai utilizar, quais são as ferramentas que você vai utilizar para poder fazer essa sua aula. Qual é a bibliografia que você vai utilizar, qual artigo vai trabalhar um artigo, qual artigo você vai utilizar. Como é que vai ser a sua estratégia de aprendizado, a sua didática,
para que o aluno ele aprenda. Não tenha dúvida, né? Os passarinhos estão cantando hoje, até por conta da hora também, estão cantando, tudo feliz porque eu estou dando essa aula para vocês. Deve ser. Então eu tenho que pensar nisso. Todo o planejamento, tudo que eu vou utilizar nessa aula tem que estar lá. O que vale registrar é o seguinte: aquilo que você coloca dentro do seu plano de aula, você tem que cumprir. Se você divide em tópicos uma aula de 2 horas, para cada ação você leva 10 minutos, é aquele cálculo médio da distribuição desse conteúdo para facilitar o teu roteiro. Uma coisa que eu sempre recomendo na hora que você for fazer uma apresentação, tem gente que empurra um monte de informação no slide. É ruim demais você entupir. Você pode pegar um conteúdo complementar, um trecho de um livro, um pedaço de um artigo específico, ou artigo completo, seja o que for, ou alguma coisa que você redigiu, e você passar como ferramenta de complementação do conteúdo para o aluno. Eu não recomendo você entupir o teu slide de coisas que você escreveu, porque você vai notar, inclusive qualquer um faz. Se você tem a capacidade de se apropriar do conteúdo antes, de se aprofundar sobre ele, na hora que você preparar a sua apresentação, o ideal é que você use pouca informação e imagens, porque a imagem você pode associar o conteúdo que você se apropriou, que você construiu. E na hora que você vê aquela imagem, você é capaz de desenvolver, de falar sobre aquele conteúdo. E se você pega em top, se você não se preparou, você vai ter que parar para ler aquele conteúdo. E muitas vezes você dá as costas para o teu público. Muitas vezes você dá mais atenção ao slide do que ao teu público. E nota que se você entupir o seu slide, o aluno vai estar louco, alucinado, desesperado para querer escrever aquilo que você colocou naquele slide. E ele não vai prestar atenção em você na sua explicação. Se você for obrigado a fazer isso, porque você se acostumou a fazer, se entupir aquele slide desse tamanho só de informação, o ideal é que você diga ao aluno, não precisa copiar. Porque esse slide eu vou passar para vocês, ainda tem um conteúdo complementar. Porque o ideal é que ele preste atenção na sua explicação. Preste atenção naquilo que você vai dizer. Agora, pelo amor de Deus, não vai dizer isso e vai ler o que está no slide, porque qualquer um sabe ler. O ideal é você colocar em tópicos e explicar cada tópico e dar um material complementar. Acho que vai ficar muito melhor. A mesma coisa funciona em qualquer tipo de apresentação, em fórum, em seminário, numa palestra. Na palestra, principalmente, que não é uma coisa corriqueira, não é uma continuação como é numa aula. A aula é uma sequência lógica de conteúdo. Já isso contínuo, obviamente. Já não é que uma apresentação numa palestra não seja uma sequência lógica de conteúdo. Mas você vai fazer aquilo só uma única vez. Você vai chegar lá para um público, vai falar 1 ou 2 horas e tchau. Você não é muito diferente da sala de aula, que é contínua. Semana que vem você vai se esbarrar de novo com o aluno, você vai se encontrar com o aluno, às vezes até presencialmente, todos os meios virtuais. Ele quer tirar uma dúvida, você manda um zap, ele manda um e-mail, ele liga, diferentemente dali da sua apresentação numa palestra que vai durar 1h30, mas a sequência mesma, eu preciso ter um planinho lá. Não vai ser plano de aula, vai ser o meu plano de palestra. E no plano de palestra, você vai ter que colocar tudo lá, qual é o objetivo daquela palestra que você deseja alcançar com o seu público, qual é o objetivo específico, qual é a justificativa para ela acontecer. Aí você, peraí, que bobeira só, eu parar para fazer um negócio desse. Não, tudo tem que ser planejado, tem que ser organizado. Muita coisa dá errado justamente por conta disso. Porque você não se preocupa em tentar controlar, você não se preocupa em planejar. Carece isso, fazer um roteiro dessa tua apresentação. Mas eu, para fazer o roteiro da minha apresentação, eu preciso do meu plano de palestra. Contendo os conteúdos, onde eu vou focar, onde eu vou direcionar, qual vai ser a estratégia, a metodologia, como é que eu vou desenvolver, quais são os apetrechos, quais são os equipamentos, as coisas, os objetos que eu vou utilizar na minha apresentação. Eu posso fazer uma palestra motivacional, levar uma bola de encher, eu posso levar, sei lá, uma arma de brinquedo, daquela Nerf, eu posso levar uma peruca, eu posso levar N coisas.
que são necessárias para habilitar, se for uma palestra motivacional ou uma palestra reflexiva mesmo, mas eu careço de planejar, eu careço de colocar. Vai ficar muito mais fácil eu fazer, inclusive, meu brainstorm, a criação do conteúdo, a partir do momento que eu consigo roteirizar ele. Eu consigo planejar qual é o objetivo maior da minha apresentação. Se eu tenho um objetivo, é mais fácil eu conseguir direcionar o assunto, o conteúdo que eu quero para o meu público. E o público entender realmente onde eu quero chegar, o que eu quero falar, o que eu quero convencer as pessoas, o que eu quero mostrar às pessoas que foram ali para ver você se apresentar, que foram ali para ver aquilo que você quer falar. A mensagem que você quer passar para esse público. É tarefa fácil? Não. Mas se você roteiriza, se você organiza, fica mais fácil a apresentação. Eu tenho medo de falar em público. Claro que as pessoas têm medo de falar em público quando não se preparam, quando não fizeram o seu roteiro. O roteiro é a base. Você não vai pegar o roteiro e ficar com ele ali na frente, não. O roteiro vai servir para nortear o teu conteúdo, nortear a tua apresentação, abrilhantar a sua apresentação. E nesse meio da oratória e da retórica, tudo tem que ser controlado justamente para não gerar nenhum tipo de entrave no meio do caminho ou gerar aquilo que todo e qualquer palestrante tem medo, a queima da sua imagem simplesmente porque você não fez o deverzinho de casa e é tudo o feijãozinho com arroz e bota um pouquinho, tô fazendo propaganda não, mas bota um pouquinho de sazon, que é o amor, na tua apresentação, na tua receita, porque com certeza você vai ser muito mais reconhecido e vai correr menos risco de dar errado na tua apresentação.